Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, sejam bem-vindos, pessoal. Só esperar aí um pouquinho mais de gente entrar. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Me confirma aí se tá tudo certo com o áudio. Que na live de segunda deu um eco, que eu não consegui tirar de jeito nenhum. Hoje acho que tá mais tranquilo. A internet tá boa aqui. Estão me ouvindo bem? Só me confirma aí. Muito bom dia. O tema de hoje, né, da live é sobre as principais diferenças entre o seguro D&O e o seguro E&O. Show de bola, galera. Obrigada. Então, assim, esse é um tema que gera muita dúvida mesmo. Até cheguei a comentar isso, né, quando eu fiz. Opa, oi, Everton, tudo bem? Andréia, todo mundo aí presente, obrigada. Até cheguei a comentar que esse é um dos vídeos que tem mais visualização lá no meu canal, então realmente gera muita dúvida e foi por isso que eu tive essa ideia de trazer essa live aqui hoje, tá? Então, só fazendo uma introduzida também, já faz umas 2 semanas que eu comecei um projeto de lives aqui, né? Pelo menos 2 por semana, tá? Trazendo temas, enfim, sempre interessantes aí pro corretor de seguros. Se você também tiver algum tema que você gostaria que eu abordasse, é só me mandar mensagem. Enfim, eu tô sempre de olho aí nessas sugestões, tá? Então vamos direto agora ao tema de hoje, tá? Começando pelo nome, tá? E&O e D&O, o próprio nome já dá muita confusão. Como o próprio nome já diz, vamos lá, E&O é E e O, tá? Então, erros e omissões. E o D&O é Directors and Officers, porque é uma sigla em inglês, tá? Então, o E&O, né, erros e omissões, e o D&O, diretores e administradores, tá? É isso que significa essa sigla. Agora, os dois são apólices, vamos falar agora sobre uma semelhança. Os dois são apólices de responsabilidade civil. Então, eles cobrem reclamações de terceiros, tá? Contra o segurado, entendeu? Então, sobre o objeto, né? Que também é uma outra diferença e que o pessoal confunde demais. O E&O, que é o seguro de RC profissional, ele cobre reclamações, tá, relacionadas à falha na prestação de serviço. Então é literalmente reclamações relacionadas a erros e omissões durante a prestação de serviço. Então aquelas 3 palavrinhas mágicas, né, dos seguros de RC, negligência, imperícia e imprudência na prestação de serviço estão cobertas na apólice de RC profissional, de erros e omissões. Em contrapartida, o D&O, que é o diretores e administradores, ele cobre atos de gestão, tá? Então é diferente de uma falha profissional, tá? Aqui a gente engloba, por exemplo, questões trabalhistas, questões tributárias, enfim, é um pouco diferente realmente essa abrangência, tá? E aí eu fiz aqui, lógico, né, um roteirinho com as principais diferenças, e se vocês tiverem qualquer dúvida também, vai me mandando aqui. Aliás, algumas pessoas já me mandaram, né, na caixinha que eu abri ontem. Então eu anotei elas aqui e vou esclarecer hoje ao vivo, tá? Então, quem é o tomador, né? Vamos agora já para o comparativo propriamente dito entre o E&O e o D&O. O tomador no E&O, a apólice ela pode ser contratada tanto pela empresa, pelo CNPJ, como pelo próprio profissional autônomo, tá? Então, geralmente, as seguradoras oferecem no E&O essas 2 possibilidades. Por exemplo, tanto o escritório de advocacia, né? O CNPJ pode contratar. Oi, Rogério, bom dia, tudo bem? Então, tanto, né, o CNPJ pode contratar, como o próprio profissional no CPF também pode contratar. Então, isso aí já é uma diferença para o seguro D&O. Porque no seguro D&O, os produtos que tem disponíveis hoje no mercado, apenas a empresa, apenas o CNPJ pode contratar. Então, eu até acho que faz sentido ter algum produto disponível para o diretor, né, diretamente contratar, mas, sinceramente, esse é um estudo que algumas seguradoras até já disponibilizaram no passado, algumas, enfim, estão estudando aí para lançar, mas atualmente ele só pode ser contratado pelo CNPJ. Então, essa já é uma outra diferença, tá?
E aí no que se refere ao segurado, tá? Então na hipótese, né, quando a gente está falando do E&O, né, quando a empresa contrata no próprio CNPJ, o segurado também é o CNPJ, tá? Então, uma reclamação, né, por exemplo, de um erro, tá, contra uma empresa de engenharia, né, esse processo judicial ou administrativo que recaia contra o CNPJ, ele está amparado no E&O. E aí, lembrando que tem que ser relacionado a uma falha na prestação de serviço, tá? Em contrapartida, no D&O, né, quem contrata a empresa, como eu comentei, é o CNPJ, mas os segurados são as pessoas físicas, tá? Então, são os diretores, os administradores, os gerentes, basicamente qualquer pessoa que tenha poder de gestão. E aí é importante dizer, não é necessário, né, que sejam listadas as pessoas na pólice, tá? Ele é realmente uma cláusula por conceito. Então, assim, de novo, qualquer pessoa que tenha poder de gestão geralmente se encaixa como segurado no D&O, tá? Então, o E&O, quem contrata pode ser tanto o CNPJ como o CPF, no D&O apenas o CNPJ, e o segurado, né? No E&O, ele pode ser tanto a empresa como o profissional na pessoa física, depende da forma de contratação, e no D&O só as pessoas físicas estão cobertas, tá? Com exceção da cobertura C, quando a empresa é listada em bolsa e etc, que aí é uma outra história, mas eu tô falando do conceito geral da apólice, tá? Agora, uma semelhança, né? Eu comecei dizendo que eles dois são apólices de RC, e aí eles são o mesmo tipo de apólice de RC. O que significa isso? Ambos são o que a gente chama de apólice à base de reclamação, tá? O que significa isso? Diferente de um RC tradicional, que é a base de ocorrência, né? Quando você tem o acidente, por exemplo, esse acidente propriamente dito, ou seja, a ocorrência, ela já é, no RC tradicional, o gatilho, tá? Do sinistro. Agora, quando a gente está falando de uma apólice à base de reclamação, isso é diferente, tá? Então, digamos que teve um acidente, sei lá, 6 meses atrás, 1 ano atrás, e a reclamação, o processo judicial, né, o terceiro realmente só entrou contra ou a empresa ou a pessoa física depois de um tempo, tá? Então, nesse tipo de seguro, que é a base de reclamação, o que conta como gatilho do sinistro é justamente esse momento posterior, tá? Esse momento da reclamação. Então, nesse sentido, essas duas apólices são bem parecidas, tá? Elas têm o mesmo conceito, ou seja, ambas são apólices de RC a base de reclamação. Então é isso que significa esse conceito. Lembrando, é diferente do RC tradicional, que é a base de ocorrência, tá? Então o gatilho aqui, ele é realmente a reclamação do terceiro. Sobre as coberturas, tá? Isso também é bem importante. O seguro D&O, ele tem o que a gente chama de conceito all risks. O que significa isso? Significa que tudo que não estiver excluído está coberto, desde que, logicamente, sejam contratadas todas as extensões, tá? Mas aqui a gente está falando de conceito. Na contrapartida, o E&O, que é o erros e omissões, ele é o que a gente chama de riscos nomeados, tá? Então, ali nas coberturas, né, se veio, por exemplo, cobertura para atos desonestos de empregados, se veio cobertura para danos morais, se veio cobertura na cotação, enfim, né? Sobre essas extensões, literalmente só vai ter cobertura no que estiver falando ali. Então é diferente do seguro D&O, que, de novo, né, o conceito é o que não estiver excluído está coberto. Muito pelo contrário, no E&O só vai estar coberto o que vier descrito ali na cotação, tá? Então essa é outra diferença bem importante sobre esse tipo de seguro, tá? E aí, já pegando esse gancho, né, vamos entrando agora nas exclusões. No D&O é mais fácil falar, porque como são poucas exclusões, né, como a gente comentou, assim, desde que não estiver excluído está coberto, o D&O é um pouco mais fácil. Então as principais exclusões do D&O são atos dolosos, isso daí não tem cobertura em seguro nenhum, né? E aí é importante dizer que não cabe à seguradora esse poder de justiça, então ela não vai dizer, isso aqui é meio esquisito, enfim, não vou dar cobertura para isso. Muito pelo contrário, tá? Ela vai indenizar os custos de defesa, adiantar e etc. Só depois de se transitar em julgado e realmente for ato doloso é que ela tem esse direito de regresso, tá? Então, mais uma exclusão padrão aqui do seguro D&O. Reclamações já conhecidas, claro. Eu gosto muito desse paralelo, né? Enfim, seguro de carro batido não tem como fazer, então é o mesmo conceito. Se já tem alguma reclamação em andamento contra, né,
enfim, o administrador e etc., isso aí também não vai ter cobertura. Então essas são, digamos, as principais exclusões do seguro D&O, tá? É claro que, dependendo da cotação, pode vir excluído corrupção, né? Aquela exclusão que a gente tem visto muito hoje em dia, atos lesivos contra a administração pública e privada, mas de maneira geral, essas são as principais, tá? Já no E&O, como eu comentei, assim, ele é um seguro muito mais de riscos nomeados, né? Ou seja, que as coberturas realmente precisam vir descritas do que ao contrário. Então, a página de exclusões do E&O é muito maior, tá? É como se fosse o do RC tradicional, que exclui, enfim, 25 coisas ali. Então, exclui, por exemplo, danos ambientais, isso é importante ficar atento. Aliás, foi uma das perguntas que o pessoal me mandou aqui. E aí, já vou aproveitar esse gancho também, então para entrar nisso, tá? A cobertura de danos ambientais, gente, ela tem no seguro D&O, sim, perfeito. É muito importante, aliás, no seguro D&O, porque empresas que têm exposição desse tipo, elas são muito regulamentadas, então... pode ser crime, né? Então, necessariamente, você tem que ter aí a pessoa física do diretor envolvido. Mas lembrando que no D&O, essa parte, né, que vai estar coberta é só o que recair contra o administrador na pessoa física. Então, se o administrador, se o gerente teve um acidente com poluição ambiental, ele muito provavelmente vai ser envolvido nesse sinistro. E beleza, a parte dele vai estar coberta, tá? Agora, a reclamação de dano ambiental contra a empresa, né, o CNPJ, isso daqui não tem cobertura no seguro D&O, tá? Isso daqui tem cobertura dentro do RC tradicional, naquela cláusula de poluição súbita, ou no seguro ambiental. Então, já respondendo a pergunta, não cobre danos ambientais no RC profissional, tá? Carol, mas eu já vi uma vez aqui, eu consegui negociar. Beleza, pode ser que, assim, em algum caso muito atípico, né, onde essas responsabilidades, elas se sobreponham, e isso acontece, por exemplo, uma consultoria ambiental, né, ela tem que ter um E&O e ela tem que ter algum tipo de respaldo, né, para reclamações ambientais. Então, pode ser que você consiga negociar, mas, assim, via de regra, não tem cobertura para danos ambientais no E&O, tá? Isso daqui realmente é um ponto bem importante. E inclusive recentemente eu já tive uma concorrência que eu ganhei por conta desse esclarecimento. Então realmente esse é um ponto de atenção, tá? Mais uma pergunta que me fizeram aqui, se cobre reclamações tributárias, tá? Vou responder sobre os dois seguros. No D&O cobre, mas lembrando, só cobre o que recair contra os diretores, tá? Contra o CPF. Então, se a empresa está sendo processada por conta de algum tributo, né? Por conta do não recolhimento, ou enfim, qualquer que seja o motivo, o CNPJ não está coberto no D&O. O que está coberto é se o administrador for envolvido nesse processo, tá? E no E&O, não. O E&O não é para cobrir esse tipo de situação, tá? Volto a dizer... Tem gente que está entrando agora, mas o E&O ele é para cobrir uma falha na prestação de serviço. Então, literalmente, erros e omissões que possam acontecer durante essa prestação de serviço ao cliente. Então, negligência, imperícia, imprudência. E assim, erros acontecem, tá? Isso também é muito importante de explicar, porque assim... muitas vezes, né, e eu sou super acostumada com esse tipo de negociação, enfim, prospecção e etc, e o cliente, mas a gente nunca fez nada de errado aqui. Você nunca ter feito nada de errado, ou você tomar todos os cuidados para que nada de errado aconteça, não significa que você não vai ser questionado por ter feito algum erro, tá? E aí a importância de você poder contratar um bom advogado, né, para poder realmente... enfim, resolver essa situação da melhor maneira. E aí é justamente isso que esses dois seguros, eles vão te dar esse respaldo para você poder contratar um bom advogado. Então ambos cobrem, né, os custos de defesa, esses honorários advocatícios e também eventuais acordos e indenizações. Lembrando que o objeto que a gente está falando aqui é diferente. No E&O é uma falha na prestação de serviço, então trazendo assim, né, para a realidade, digamos, para um caso real, digamos que um médico cometa um erro ali durante uma cirurgia. Esse tipo de reclamação, ele vai estar coberto
no E&O, tá? No RC profissional, seja o do CNPJ, então se a clínica, né, foi processada e ela tem um E&O, ou do próprio médico, que também é muito comum, o próprio médico no CPF ter esse tipo de apólice, tá? Então esse tipo de problema estaria coberta na apólice de E&O. Agora, você imagina que essa mesma clínica teve algum problema com a Receita Federal ou teve algum problema com uma reclamação trabalhista, mandou embora algum funcionário e esse funcionário ele entra, tá, com um processo, ou a Receita entra com um processo contra a empresa ou junto com o administrador, tá? E isso é cada vez mais comum. Aí sim tem cobertura, mas lembrando, no D&O só vai ter cobertura para a pessoa física, tá? Para o diretor. Então a empresa, é muito comum que ela seja questionada por questões trabalhistas, por questões tributárias e etc. O CNPJ, mas isso aqui não está coberto. O que é passível de cobertura é, no D&O, a responsabilidade do administrador, pessoa física, defesa e etc. E no E&O, a responsabilidade pela falha na prestação de serviço. Então é bem focado em qualquer tipo de erro ou omissão relacionado ao que você faz. Então se for um engenheiro, um erro de cálculo, tá? E se for um advogado, uma perda de prazo, por exemplo, e por aí vai, tá? Então ele é bem focado. Em contrapartida, o outro, ele não é necessariamente, você não precisa ter cometido um erro, tá? Pelo simples fato de você ser um administrador hoje em dia no Brasil, você está exposto a todas essas questões trabalhistas, tributárias, ambientais, estatutárias, previdenciárias. E aí, assim, não necessariamente esse mesmo conceito, né? Não necessariamente esse gestor ele foi negligente ou, enfim, cometeu um erro ou algo do gênero, mas pelo simples fato dele ser administrador daquela empresa, ele tem a responsabilidade de responder perante diversos artigos, e eu falo isso aqui um pouco, né? Penhora online, desconsideração da personalidade jurídica, Código de Defesa do Consumidor e etc. Então ele tem essa responsabilidade e hoje em dia é cada vez mais comum, tá? Então essas são as principais, digamos, diferenças aí entre um e outro, tá? Mais uma pergunta muito boa que me fizeram aqui, que foi o Martinelli, nem sei se ele tá aí hoje aqui ao vivo com a gente, que foi sobre o RC empregador, como é que funciona essa cobertura em um e outro, tá? Assim, a cobertura propriamente dita, RC empregador, não tem em nenhum nem outro, tá? De novo, o RC profissional ele é para cobrir falhas na prestação de serviço, então não tem a ver necessariamente com essa relação, né, e com essa responsabilidade, tá? E do outro lado, no D&O, se esse administrador, se esse gestor, tá, ele for envolvido em algum processo de danos corporais ou, enfim, relacionado ao gatilho da cobertura de RC empregador, cobre. Mas lembrando que o RC empregador tradicional, né, quem está coberto é a empresa, o CNPJ. Então, o CNPJ do RC empregador não está coberto nem no E&O, nem no D&O. Agora, se o administrador, diretor, for envolvido em algum processo judicial por conta desse dano corporal que aconteceu, né, com o funcionário e etc., ok, isso daí está respaldado no seguro D&O. Só a parte do administrador, da pessoa física, tá? Então, essa é uma pergunta que eu achei bem legal e bem importante, que geralmente aparece, sim, que os clientes questionam, tá? Essa daqui é legal de esclarecer. É o seguinte, e a cobertura de E&O no D&O? Porque eu não sei se você já atua, né, com seguro D&O ou não, mas muitas vezes a maioria das seguradoras de D&O, ou seja, de diretores e administradores, fornecem uma cobertura, né, uma extensão de erros e omissões dentro da apólice de D&O. E aí, às vezes, surge a seguinte dúvida. Ah, Carol, então já que eu tenho essa cobertura de E&O dentro do D&O, será que eu não preciso contratar o E&O? E não, gente, não é bem por aí, tá? Muito pelo contrário. A cobertura de E&O dentro do D&O, ela só cobre, geralmente, caso aconteça desconsideração da personalidade jurídica. Então, por exemplo, vou pegar aquele exemplo da empresa de engenharia aqui que eu falei. Digamos que a empresa tenha feito uma obra e que, de fato, sei lá, caiu ali uma parte por conta de um erro de cálculo e isso vira um processo contra a empresa e contra o administrador, tá? Esse processo vai ser um processo lógico de RC profissional, né? De erro, de falha. Caso esse processo ele recaia também contra o gerente da obra, né? Enfim, contra o gestor que estava envolvido naquela situação, dentro do D&O, de novo, caso seja aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, mas que
realmente é um risco e pode acontecer, aí sim vai ter cobertura no D&O. Mas lembrando, só vai ter cobertura para pessoa física, não vai ter cobertura para o CNPJ e geralmente apenas se tiver a desconsideração da personalidade jurídica. Então, é necessário ainda, independente dessa empresa ter D&O ou não, que ela tenha também uma pólice de E&O para cobrir tanto a empresa ou CNPJ, como também eventualmente esses engenheiros, tá? Que não se encaixem no conceito de D&O, de segurado, né, do D&O, lembrando que no D&O é só uma mini parte que está coberta, então é apenas na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então isso também é muito importante. Deixa eu ver aqui uma pergunta que a Maria perguntou. Se o diretor for processado por assédio moral ou sexual, o seguro de D&O cobre, tá? Essa é uma extensão bem importante que chama práticas trabalhistas indevidas. Então, é uma extensão, como se fosse uma extensão de danos morais, né, dentro do D&O. Isso, aliás, é muito importante porque realmente... E cada dia mais, né? Os próprios funcionários estão mais cientes dos próprios direitos, então é muito comum esse tipo de processo. Agora, é importante dizer, assim, eu comecei explicando isso, se o ato for doloso, não vai ter cobertura, tá? Mas isso aí não cabe à seguradora dizer se foi doloso ou não. Isso daí vai ser o juiz, o processo vai correr e etc. Né? Então, por exemplo, se o diretor ele realmente teve a intenção de cometer aquele assédio sexual e o juiz entendeu que foi doloso, aí sim não vai ter cobertura. Agora, volto a dizer, uma alegação de não significa que você de fato cometeu e, assim como qualquer brasileiro, você tem o direito de se defender, de contratar um bom advogado, tá? Então, às vezes, hoje em dia é comum isso. Processo de dano moral puro, digamos. Então, sei lá, o seu diretor gritou com você na frente dos outros. O pessoal entra com processo sobre isso. E aí sim, isso tem cobertura no seguro D&O, tá? Quanto aos limites de IS, alguma dica de CIA que aceita limites altos? Sim, vamos lá. Eu diria, até anotei aqui algumas principais seguradoras que atuam nas duas linhas, então para dar dicas meio gerais, tá? AIG, Chubb, Liberty, Zurich, Fator. Essas aqui eu anotei porque elas trabalham tanto com D&O, né, quanto com E&O. Então, essas assim são grandes seguradoras, tá? Com clausulados muito bons também, senão eu não estaria, logicamente, sugerindo aqui para vocês. E vou aproveitar já essa pergunta para esclarecer sobre isso, uma expectativa de tamanho de clientes e etc. No D&O, só para vocês terem uma ideia, assim, eu gosto de dizer que ele se aplica a qualquer empresa, porque assim, qualquer indústria, né, desde uma rede de lojas até uma empresa de capital aberto, uma empresa de óleo e gás, hoje em dia tem essa exposição de diretores e administradores, e aí, mas só para você ter uma ideia, assim, a empresa precisa faturar pelo menos 1 milhão ano. Essa daí é uma boa referência das seguradoras de D&O. Hoje em dia, a gente até tem boas seguradoras também para esse PME, ou seja, é até um pouco diferente da sua pergunta, né, para segurados menores, digamos, do que isso, mas eu acho que essa é uma boa referência. 1 milhão ano aí, geralmente, é o apetite mínimo. Agora, para mais, assim, eu já contratei a pólice de até 500 milhões de limite, mas aí você geralmente precisa de uma estrutura facultativa, utilizar resseguro, tá, ou então um cosseguro bom dessas outras seguradoras, mas os próprios contratos das seguradoras de D&O, aqui eu tô falando de D&O ainda, são muito bons, então dá para, enfim, conseguir limites bem altos no D&O. Agora, o E&O, realmente, as empresas têm mais restrição, tá, sobre os limites contratados. Na contrapartida, por experiência, é uma apólice mais cara, né? A taxa do RC profissional ela é mais cara. Então é mais difícil, digamos, de sair, por exemplo, limites acima de 50 milhões de reais, entendeu? Ou algo do gênero. Mas vou dar a mesma dica de estratégia. É possível sim conseguir limites maiores do que isso em estratégia de cosseguro, tá? Mercado de resseguro, né? Uma colocação facultativa e por aí vai. Acho que eu, enfim, esclareci, né? Deixa eu ver aqui uma outra dúvida que o pessoal mandou. Essa é boa também. Essa surgiu na semana passada de uma reunião que eu fiz com uma clínica, aliás. E a cobertura para os diretores no E&O, tá? Então, por exemplo, é muito comum que em alguns clausulados, né, por exemplo, quando o CNPJ, ou seja, quando a clínica médica contrata, ela seja extensiva, tá? Essa apólice, por exemplo, ao diretor clínico, né? Ou, enfim, a essa pessoa que tem a responsabilidade realmente perante os órgãos e etc. Então,
Realmente, no E&O, quando ele tem essa extensão para o diretor clínico no CPF também está coberto. Só que, de novo, da mesma maneira que a cobertura de E&O ela é limitada no D&O, essa cobertura de D&O ela também é limitada no E&O. Por quê? Só vão estar cobertos os atos relacionados à falha na prestação de serviço. Então, por exemplo, se o médico, for, por exemplo, envolvido nesse caso que a gente acabou de comentar aqui, num processo de danos morais, num processo trabalhista, num processo tributário, enfim, 1000 outras questões que ele está no risco, isso aí não vai ter cobertura naquela extensãozinha de diretor clínico, por exemplo, da apólice dele de E&O, tá? Então, assim, são extensões legais e importantes de ter, mas logicamente quando você analisa, versus o escopo da outra apólice, ela é, muito, muito limitada. Então, você ter E&O não, de maneira nenhuma, você não pode ter D&O e vice-versa, tá? Eu tenho D&O, posso não ter E&O? Não. São riscos diferentes e cobrem coisas diferentes, tá? O recém-empregador eu já comentei, Eu vou dar um resuminho aqui do que é o seguro de E&O e aí aproveitando também já para dar algumas dicas, tá? Deixa eu só responder essa pergunta aqui. Seguro cobre as despesas do processo e advogados? Perfeito, exatamente. Então, vou aproveitar, aliás, esse gancho, então, para conectar com o que eu ia comentar agora. Vou dar um resuminho do que é o seguro de E&O, tá? O seguro de E&O, ele é uma apólice de RC, então ele cobre reclamações de terceiros. E o que ele cobre, tá? Ele cobre os custos de defesa, inclusive os honorários advocatícios, tá? E as custas do processo, porque, enfim, existem alguns outros custos envolvidos, então cobre isso. Cobre eventuais acordos, tá, com esse terceiro reclamante. E aí esse terceiro reclamante, ele pode ser um cliente, ele pode ser um órgão regulador, ele pode ser a Receita Federal, enfim, qualquer terceiro. Então cobre, e aliás, já dividindo essa experiência, os maiores valores, enfim, que são gastos com o seguro de E&O são a título de honorários advocatícios e despesas de advogado. Então essa é a cobertura mais utilizada, tá, do seguro de E&O. E aí ele tem realmente todas essas extensões que são muito importantes para os administradores brasileiros, tá? Então eu vou dar uma pincelada aqui do porquê que o seguro de E&O hoje em dia é tão importante. Aliás, eu vi uma matéria outro dia que dobrou já o número de prêmio comparado 2019 e 2020, enfim, esses primeiros meses que a gente teve. Então, eu venho falando muito sobre isso, venho batendo muito nessa tecla. Todo mundo está muito mais preocupado com essa exposição. E hoje em dia, o seguro de E&O, ele é muito mais acessível do que já foi no passado. Então, realmente, ele está muito mais fácil de se trabalhar, tá? E aí ele é um seguro, então, que ele cobre basicamente essa responsabilidade dos administradores decorrente de algumas questões. Então, aqui no Brasil, a gente tem sim previsão legal para penhora online direto da pessoa física, a gente tem previsão legal para aquela questão da desconsideração da personalidade jurídica, está prevista a responsabilização direta do administrador no Código Tributário, no Código de Defesa, tá, do Meio Ambiente. Então, assim, realmente é uma exposição muito alta e que, quando a gente está falando do bolso, da pessoa física, esses valores eles ficam muito mais impressionantes. Então, assim, é lógico que se uma empresa, um CNPJ, precisa contratar um advogado para se defender de um processo e ela vai precisar gastar 100 mil, 200 mil, às vezes para a empresa isso não é muito, mas quando a gente está falando de uma pessoa física, às vezes isso até inviabiliza do cara contratar esse advogado tão bom, entendeu? Então, isso é muito importante, realmente. Eu sei que eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho muito com isso, mas assim, o número de contratações está aumentando, os clientes estão muito realmente dispostos, tá, a ouvir sobre esse tipo de solução. Deixa eu ver aqui mais uma dúvida da Maria. Tudo é por reembolso ou tem possibilidade da seguradora disponibilizar o jurídico para defesa? Pode ser pago direto, tá? A princípio, a cobertura é o seguinte, as coberturas básicas do seguro de E&O, a cobertura A, ela é a indenização direta ao administrador. Então, a seguradora, ela pode tanto depositar direto na conta corrente desse administrador na pessoa física, como, já vi também fazer, pagar direto para o escritório de advocacia. Então, nem precisa passar, pelo fluxo, tá? E a cobertura B, que aí sim, a própria cobertura já prevê o reembolso ao tomador, ou seja, na hipótese da própria empresa, do CNPJ, assumir a defesa desse executivo, que aliás também é o mais comum, se esse executivo ainda faz parte, do board ali, do corpo de diretores, e aí sim já é uma previsão de reembolso, tá?
Mas, de novo, assim, dividindo uma experiência com você, já vi também, mesmo na cobertura B, que é de reembolso ao tomador, a empresa, a seguradora, pagar direto o escritório de advocacia, tá? Então, só para esclarecer, direto para o administrador, não precisa ser a título de reembolso. Quando é o reembolso ao tomador, ou seja, a empresa contratante do seguro, né, contratante consequentemente desse diretor, aí sim a cláusula fala apenas em reembolso, mas eu já vi na prática esse fluxo ser direto, tá? Então, assim, sobre o resumo, né, digamos, do seguro D&O, ele é uma apólice que protege os diretores e administradores. Eu diria, assim, que esse conceito ele é até bem mais abrangente, então tem seguradora que até cobre empregados normais, digamos, né, desde que ele seja envolvido junto com algum segurado. Então esse conceito cobre, por exemplo, advogados internos, gerentes de risco, tá? Então qualquer pessoa que tenha realmente essa responsabilidade, representantes legais também tem esse risco. Então toda essa galera que tem esse poder de gestão e de representação da empresa está coberta no seguro D&O. E de novo, isso é importante porque pela nossa própria legislação, e isso daí a gente vê noticiado o tempo inteiro, aumentou demais, tá, os processos contra os próprios administradores. Seja, já comentei aqui, questões trabalhistas, questões tributárias, questões ambientais, são seríssimas, né, questões regulatórias, regulatórias específicas. Então, por exemplo, comentei aqui, né, porque geralmente não é muito foco grandes empresas para os corretores que, enfim, assistem aqui, né, o conteúdo, mas assim, por exemplo, empresas listadas, né, a CVM, ela é muito atuante contra os administradores. Então, assim, quem, né, enfim, tem clientes que são aí listados em bolsa, de capital aberto, sabe do que eu tô falando. Esse fluxo de aplicação de termo de compromisso é quase que semanal, tá? Então, realmente é uma exposição aí muito importante. E direto na pessoa física, esse tipo de termo de compromisso é assinado com o próprio diretor. E aí, dividindo uma experiência também, esses valores, tanto desse tipo de acordo, né, como para a contratação dos advogados, aumentou muito. Quando eu comecei a trabalhar com seguro D&O, a gente recebia proposta, né, para contratação de advogados e etc. E assim, de empresas grandes. Propostas de honorários de 50 mil, 100 mil, dependendo do tipo, né, de processo. E hoje em dia isso já mudou demais. Assim, a gente recebe, dependendo do tipo de processo, no mínimo 300 mil para defesa desse executivo. Então, realmente, como a gente está falando, né, da pessoa física, esses valores começam a ficar realmente muito, muito significativos. Se tem uma companhia que seja melhor para trabalhar com esse produto, assim, não existe fórmula mágica, digamos, né? A melhor seguradora do mercado é tal. Hoje em dia a gente tem aí mais de 20 seguradoras que atuam nesse ramo, mas eu separei aqui algumas que são as principais, que eu até já comentei aqui, e que atuam tanto no D&O como no E&O, tá? Então, AIG, Chubb, Liberty, Zurich, Fator, essas foram as que eu anotei aqui para dar dica, né, desses dois produtos aí para vocês hoje, mas depende muito do tipo de cliente, depende se ele for uma empresa muito pequena, a AIG, por exemplo, já não faz, quem cota é a Porto Seguro, então depende mesmo. Se para a empresa é muito importante, né, enfim, tal cobertura ou tal exposição, tem algumas seguradoras que têm um clausulado melhor. Mas para indicar, assim, algumas que o clausulado com certeza é muito bom e que trabalham com esses dois produtos, que é o tema daqui da live de hoje, AIG, Chubb, Liberty, Zurich, Fator, tá? Seriam aí, de novo, tem 20 seguradoras, tá, gente? Isso aqui é só uma ideia aí para se vocês quiserem tomar como referência, porque são clausulados realmente aí bons, tá? As corretoras financeiras tipo XP pode fazer D&O? Com certeza, aliás devem, tá? Vou aproveitar, eu adorei esse Tóquio, Rogério, sim, Tóquio também é muito boa de D&O hoje em dia. A Tóquio, aliás, vou aproveitar para dar essa dica, só tem que ficar de olho porque eles têm algumas exclusões a mais que outras seguradoras não têm, mas a Tóquio é muito boa, o preço é muito bom, então realmente para esse PME aí é uma excelente solução. Rogério, vou aproveitar a sua pergunta para esclarecer um ponto importante. Com certeza, qualquer financeira deve fazer seguro D&O, né? Assim, eu estava dizendo que dependendo da indústria, eles têm certas regulamentações que tornam o risco do administrador ainda mais alto. Então, empresas financeiras ainda são regulamentadas pelo Bacen, que também é bem forte em relação a processos, tá? Contra administradores e questionamentos nesse sentido.
Mas vou também aproveitar para dar essa dica. Para empresas financeiras, a gente tem vários produtinhos, digamos, combinados entre D&O e E&O, que é muito legal a gente comentar sobre isso, que são os FIPIs, né, que a gente chama, ou seja, Financial Institutions Protection Indemnity. E aí, cada empresa, na verdade, se for uma gestora de fundos é um produto, se for uma gestora de private equity, né, é outro produto, e aí vira uma sopa de letrinhas, cada seguradora dá um nome, IMI, enfim. Mas o que é esse tipo de produto específico para financeiras, tá? Ele nada mais é do que uma combinação entre o D&O e o E&O, tá? Então, esse tipo de empresa, você imagina que a própria XP, eu vou usar esse exemplo aí que você deu, se ela fizer uma besteira, tá? Se ela fizer um erro ali num trade, tá? O cliente falou que era para investir tanto, ela colocou muito mais, ou enfim, perdeu grana ali do cliente. Naturalmente, ela tem o risco, né, de ser processada e questionada por conta disso. E quem pode ser questionado, tá? Naturalmente o CNPJ, né? Porque a empresa, né? Enfim, o cliente, quando ele contratou a empresa, o CNPJ, mas também pode ser questionado e envolvido nisso o administrador da empresa, o gestor, tá? Então, e muito comumente esse tipo de cobertura, tanto o D&O como o E&O, ele é muito comum para empresas financeiras, então justamente por isso que o mercado elaborou, e aí vou dizer aqui as mesmas referências, a IG, a Chubb, a Zurich, todas elas têm esse tipo de produto que é um combinado das coberturas de D&O mais E&O, tá? Corretor responsável técnico é interessante ter esse seguro? Sim, aliás, vou falar sobre isso, porque a maioria das seguradoras, das corretoras, não contrata ainda seguro D&O. Bom, RC profissional, espero que vocês saibam que corretor tem que ter, né? Justamente falhas na prestação de serviço, então para cobrir o CNPJ da empresa, essa pólice de RC profissional, ela é essencial para nossa atividade. Então, se você deixar de renovar um risco, né? Ou, enfim, por exemplo, tiver um sinistro não coberto, o seu cliente pode, naturalmente, te processar por conta disso. Então, a importância óbvia, e aliás, eu pretendo fazer uma live só sobre isso, sobre RC profissional para corretores de seguro. Então, isso aí, né, inclusive esse responsável técnico, ele provavelmente também terá cobertura nessa apólice de RC profissional da corretora, tá? Agora, e é o que eu comecei falando, né? A maioria das corretoras não tem seguro D&O. E, gente, seguro D&O é importante para qualquer empresa brasileira. Porque você imagina que o diretor de uma corretora também pode receber um processo trabalhista, também pode ser questionado por algum tipo de assédio moral, também pode ser processado por alguma questão tributária, também pode, entendeu? Então, assim, é muito importante, é muito importante. Agora, eu vou esclarecer o seguinte, como você comentou especificamente responsável técnico, lembrando que para ele ter cobertura no seguro D&O, ele precisa ser gestor. Então, responsável técnico, ele é o quê? Ele é diretor? Ele é gerente? Ele é, entendeu? Então, assim, o que vai fazer essa conexão com a cobertura é o cargo dele. Então, de novo, se ele for um diretor, um gerente, se o cargo dele estiver previsto no conceito de segurado, ele vai ter cobertura, tá? Então isso daí realmente é muito importante. Para o corretor de seguros, o E&O, muito necessário, enfim, precisa ter, vou fazer uma live só sobre isso. E o D&O também deveriam ter, porque, enfim, todo mundo, volto a dizer, toda empresa brasileira tem esse risco, tá? Escutar sobre o D&O num processo de IPO e posso ter o pós dentro do D&O. Excelente pergunta, Bruno. Então vou explicar um pouquinho sobre o D&O para empresas de capital aberto, tá? Empresas que têm a exposição CVM, tá? Então que são listadas em bolsa, elas precisam contratar o que a gente chama de cobertura C, tá? O que é a cobertura C? A cobertura C, ela é justamente uma cobertura para reclamações de valores mobiliários, tá? Então, quando a empresa faz o capital, abre capital, então digamos que ela era uma empresa de capital fechado e ela vai fazer um IPO. Nesse momento, ela pode contratar tanto o POSE, que é um seguro bem específico, que na verdade ele não cobre apenas os diretores, né? Ele cobre também a empresa, o CNPJ, enfim, vários outros stakeholders. Então, assim, é um seguro bem específico para abertura de capital e que absorve esse risco, tá? Total da operação, inclusive do banco que fez análise do prospecto e etc. Inclusive, é um seguro, né? O POSE, o one-off, ou seja, você emite uma vez, ele tem uma vigência aí
aí de 5 anos, tá? Então ele realmente tem uma vigência um pouco superior. Agora, eu vou dizer ao contrário um pouco a sua pergunta. Quando a empresa abre capital, ela precisa fazer o POSE? Não. Ela pode só contratar a cobertura C, tá? Porque se ela abre capital e ela endossa essa cobertura C na apólice dela, que aliás ela tem que fazer, como é que é a prática, né? Ela é uma empresa de capital fechado, vai abrir capital, ela submete esse prospecto para a seguradora analisa, ajusta os termos da apólice, inclui a cobertura C e cobra prêmio por isso. E por que eu disse que tem que fazer? Porque se a empresa abrir capital e não informar a seguradora, a apólice ela entra no que a gente chama de run-off, ou seja, ela para de valer. Então, se a empresa for abrir capital, ela precisa necessariamente fazer esse endosso, no mínimo, o endosso da cobertura C, tá? Mas é lógico, e eu sempre sugiro isso, se ela puder, tá, contratar um POSE em complemento a esse endosso, é o ideal, porque o POSE ele é sim muito mais completo no que se refere a esse tipo de exposição. Mas, eu não sei se ficou claro aqui, a cobertura C, ela também cobre o CNPJ, tá? Então, assim, é a única exceção no seguro de E&O que também cobre a empresa, o CNPJ. Inclusive, essa cobertura geralmente tem franquias altas, tá? Em contrapartida, né, daquelas coberturas básicas, A e B, que eu falei que geralmente não tem franquia. A cobertura C, como a gente está cobrindo aqui, né, enfim, reclamações de valores imobiliários contra o CNPJ, ela tem sim uma franquia mais agravada, tá? Espero que tenha ficado claro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí agora que eu esqueci de fazer, né, o resumo do E&O, que eu acho legal e bem importante também para vocês ficarem bem em mente, tá? Com o que é e a quem se aplica. O E&O, a gente falou aqui muito de conceitos genéricos, né? Ele cobre falha na prestação de serviço. Mas para que tipo de profissão, né, que ele tem mais apelo, tá? Olha, os tradicionais mesmo, assim, são advogados, médicos, engenheiros, corretores de seguro, cartórios. Então, assim, qualquer tipo de atividade regulamentada, tá? Geralmente tem muito apelo a apólice de RC profissional. Agora, hoje em dia, a gente vê também algumas seguradoras que têm um apetite mais abrangente, tá? Então, digamos, tá? Empresas de consultoria, empresas de mídia, empresas de tecnologia. Esse tipo de contrato, hoje em dia, é muito legal de ver que também já vem exigindo, muitas vezes, uma apólice de RC profissional, tá? Mas eu diria que, para você ter em mente, assim, o que é o básico, tá, do E&O, são justamente essas atividades regulamentadas. Então, advogados, médicos, engenheiros, tá, e por aí vai. Esse tipo de profissão realmente dá muita margem para processos judiciais. Médico, então, nem se fala, né? Eu li também uma notícia esses dias que, se eu não me engano, aumentou em 5 vezes os processos judiciais. É lógico que a gente também está num momento bem sensível para a saúde, então, né, com tudo isso que está acontecendo. Mas, de novo, em qualquer dessas atividades, inclusive na nossa, e eu gosto de lembrar isso assim para o corretor, erros acontecem e pode acontecer. E assim, perante a legislação, você é responsável pelo dano que você causou ao terceiro, tenha sido ele com intenção ou não, né? Muitas vezes esse tipo de dano ele é involuntário, você não queria causar aquele prejuízo financeiro, mas aconteceu. E aí é para isso que existe a apólice de RC profissional, tá? E ela é muito importante. Justamente por conta dos, assim, os valores envolvidos nesse tipo de processo são muito altos, tá? Então realmente é muito importante, principalmente para esse tipo de profissão regulamentada, contar com essa cobertura. Obrigada. Eu anotei aqui também, gente, que eu acho muito legal, dicas de prospecção desse tipo de produto, tá? Então, quem me segue aqui há mais tempo sabe, o meu objetivo aqui não é só dar conhecimento técnico pra vocês, é te ajudar a fazer negócio, tá? Então, esse é o meu objetivo, eu já contei aqui um pouco da minha história, eu sempre, enfim, tive essa bagagem bem comercial, tá? Então, gosto de ajudar realmente vocês a terem os argumentos, digamos, na ponta da língua, pra começar a explorar esses ramos, tá? Porque lógico, né? Sou suspeita para falar, mas são ramos assim que garantem um diferencial para sua corretora, fora o nível de remuneração, que também é excelente, tá? Então, dicas de prospecção do E&O, do RC profissional.
Eu geralmente sugiro que você escolha um nicho, tá? Então, assim, aqui eu falei N exemplos, né? Mas até, por exemplo, dentro dos médicos, assim, os meus alunos, né? E, enfim, os meus clientes da consultoria, eu vejo eles tendo muito mais êxito quando eles focam especificamente em algum nicho. Então, por exemplo, mesmo dentro de médicos, eu tenho um cliente, né, uma parceira minha que está bem focada em oftalmologistas. Tem um outro que está bem focado em ortopedistas. Por que isso? Assim, no E&O, da mesma maneira, se você focar exatamente, por exemplo, em escritórios de advocacia criminais, entendeu? Porque assim, para esse tipo de profissão, o linguajar começa a ficar muito específico. Então, como você deve imaginar, uma seguradora, às vezes, que é boa para advogado, não é boa para médicos, tá? Então, existem sim. Hoje aqui a gente falou sobre os conceitos gerais, né, sobre o que é a apólice, mas é claro que dependendo da indústria, da modalidade, o produto ele tem suas diferenças, tá? Então assim, no E&O, uma dica que funciona muito é você escolher um nicho, tá? Então, por quê? Essa linguagem, ela é muito específica, as coberturas, tá? Ou seja, a melhor seguradora também para cada um desses riscos também é diferente, tá? E dependendo, né, também, de novo, da característica da sua carteira, então, se você tem uma carteira mais pessoa física, o E&O faz mais sentido para você começar, entendeu? Vendendo para os médicos, advogados, engenheiros e etc. Agora, se a sua carteira ela é mais empresarial, você já foca nesse outro tipo de contato, tá? Então, o que funciona muito, e aí isso funciona para os dois, tanto para o E&O como para o D&O, tá? Um conhecimento básico de legislação, então já dei várias dicas aqui, mas realmente, de acordo com a nossa legislação, tanto as empresas, né, quanto os administradores, nós temos que responder decorrente desses prejuízos financeiros eventualmente causados, tá? Então, no E&O existem ali suas legislações específicas, né? No D&O também, então você ter realmente, esse tipo de exposição na ponta da língua faz muita diferença, tá? Tanto no E&O como no D&O. E agora, dicas de prospecção de D&O. Já comentei isso aqui hoje, o D&O ele serve praticamente para qualquer empresa, tá? A gente está num momento muito delicado, econômico, político e etc. Então, realmente, nesse tipo de situação, aumenta muito a probabilidade de recair qualquer coisa, tá? Volto a dizer, saiu uma matéria aí esses dias que dobrou já o número de prêmio de seguro D&O. Então, assim, se você não oferecer, alguém vai, tá? E o perigo de você deixar alguém oferecer D&O para o seu cliente é que o D&O ele dá acesso direto aos tomadores de decisão da empresa, tá? Então, eu também falo bastante isso aqui. Você saber trabalhar com seguro D&O é uma super estratégia comercial, porque te abre portas não apenas para vender seguro D&O, mas também para vender todos os demais ramos, tá? Então, é aquela tal história, né? Você às vezes tem um plano de saúde do cara há anos, não quer mexer naquela conta e etc, não quer oferecer, e aí chega um novo corretor que resolveu dar o foco no seguro D&O, consegue uma reunião com o diretor do seu cliente, e no ano que vem você pode ter uma surpresa, porque esse cara com certeza vai estar participando dessa concorrência, tá? Então, assim, o seguro D&O tem que oferecer, não é para pessoa física, né? Então, gosto de fazer esse paralelo, até para alinhar a expectativa. Tem que ser para uma carteira de empresas CNPJ, né? Uma carteira empresarial, mas ele funciona muito bem mesmo, falo isso por experiência, já fiz esse projeto em diversas corretoras na prática, para começar com cross-sell. Então, dá uma olhada aí na sua carteira, entendeu? O que você tem de CNPJ, por quê? Com certeza absoluta, todos os administradores estão preocupados com isso. Desde a menor empresa, que tinha uma academia e que fechou e que pode tomar um processo trabalhista que vai recair contra o diretor, essa empresa também está preocupada, tá? Até as grandes empresas listadas em bolsa, enfim, que podem estar, né, perdendo milhões em faturamento e etc., também estão preocupadas, porque podem ser questionadas pela CVM, por acionistas e por aí vai. Então, literalmente, de A a Z, esse é o momento da gente oferecer seguro D&O. E, de novo, não apenas para fechar negócio, né, que como eu disse, é o meu objetivo aqui, ajudar vocês nesse sentido, mas porque eu sou muito a favor também de uma postura de consultor de risco, tá? Versus vendedor de seguros. E aí é importante você avisar para os seus clientes que existe esse risco, que esse risco aumentou demais e que tem uma solução super barata no mercado. Aliás, vou te ajudar já com esse argumento comercial. Antigamente o seguro D&O, antigamente mesmo, já faz muitos anos, ele era caro, mas hoje em dia não é, gente, não é mesmo. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar uma referência de taxa de 0,2% a 0,5% do limite escolhido. Então,
No pior dos cenários, se a gente tá falando aí de 1 milhão de limite, essa pólice vai custar uns 5 mil. Então, assim, é realmente muito tranquilo. E aí, lembrando, né, vou até pegar esse gancho, 1 milhão de limite anual e compartilhado entre todos os segurados. Então, assim, você realmente fazendo até um paralelo com a taxa de seguro de carro, entendeu? Ele é muito mais competitivo e vale muito mais a pena. Fora que ele está protegendo todos os seus bens, né? Então, como a gente comentou, o diretor ele pode sim sofrer, por exemplo, um processo, né, de bloqueio de bens e etc. E ele protege aí com toda essa proteção patrimonial, propriamente dita, como também com todo esse respaldo dos custos de defesa e etc., que, como eu também já comentei, estão muito mais altos, tá? Deixa eu ver aqui. Quando o químico responsável contratado CLT, que era um TNO, e a empresa não quer contratar, ele pode fazer um RC? Boa pergunta, Melissa. Vamos lá. Químico responsável, ele é gestor, né? Porque no DNO, só os gestores têm cobertura. Então, ele é gerente, ele é coordenador, ele enfim, tá? Primeira coisa é que para ele ter cobertura no DNO, no Directors and Officers, ele teria que ser gestor, tá? Agora, se ele pode contratar sozinho, falando do DNO, Directors and Officers, não. Hoje em dia, infelizmente, não tem essa opção no mercado. Eu até acho que seria legal ter. Tem algumas seguradoras sempre estudando. A própria Zurich já teve esse produto no passado. Mas o D&O, né, o seguro de gestão, não pode ser contratado por ele sozinho, apenas pela empresa. Agora, o E&O, o RC profissional... sim, só que a gente tem que entender assim, químico responsável, ele é o quê? Engenheiro? A gente teria que entender exatamente qual é a profissão dele para conseguir uma apólice E&O, erros e omissões, mas aí lembrando que aqui, né, estarão cobertas a falha na prestação de serviço, então é a responsabilidade civil profissional. Mas se ele for, por exemplo, um engenheiro, ele pode sim contratar sozinho na pessoa física, tá? Espero que tenha ficado claro, não sei. Bom dia, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tinha mais um assunto aqui anotado que eu queria trocar essa ideia com vocês, que é o seguinte. Eu já comecei aqui explicando isso, né? Desde a semana passada, retrasada, que eu comecei um projeto de lives aqui no canal. Então, a ideia é trazer assuntos importantes, né? Enfim, que vai te ajudar aí realmente na sua operação. Tanto a fazer negócio, como a esclarecer questões técnicas e etc. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer tema de linhas financeiras, então D&O, E&O, seguro garantia, seguro ambiental, seguro cyber, tenho falado muito sobre isso agora, enfim, acho que realmente o negócio vai bombar, é um assunto aí que tá super em voga, enfim, me manda, porque assim, o meu projeto aqui realmente, a minha empresa é uma consultoria para corretores de seguro, então assim, o que eu faço da vida é isso, tá? A ideia aqui é realmente trazer sempre temas relevantes para ajudar vocês a fechar negócio. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu tinha... isso aqui eu nem comentei, isso aqui é importante. Sobre a retroatividade, e essa é uma diferença importante. A retroatividade no D&O, só voltando nesse ponto, que esse ponto realmente é importante. No D&O, ela é ilimitada para fatos desconhecidos. O que significa isso? Significa que se a empresa contrata hoje uma apólice, tá? E surge amanhã uma reclamação de um fato cometido, né? De um fato gerador que aconteceu há 5, 10 anos atrás, e isso é importante por conta dos prazos prescricionais da nossa legislação. No seguro D&O ele tem cobertura, porque a retroatividade no seguro D&O ela é ilimitada para fatos desconhecidos, tá? Agora, o E&O, o RC profissional, ela é limitada à contratação da primeira apólice. Então, por exemplo, se eu contrato a minha primeira apólice agora em 2020 e eu sigo renovando ela, né, para sempre, a minha retroatividade de RC profissional vai ser 2020, a primeira apólice contratada. Agora, se em algum momento, contratei um ano, no ano que vem não contratei, aí não, aí a seguradora ela interrompe, ela não mantém essa retroatividade passada, tá? Então, a retroatividade do E&O, ela é a primeira apólice contratada, mas desde que seja uma série ininterrupta, digamos, de apólice, tá? Bom, gente, era só para voltar para esse tema aqui que eu achei importante, realmente não tinha falado sobre a diferença da retroatividade.
Gente, mas eu acho que foi isso por hoje. Esses foram as dúvidas que o pessoal tinha me mandado aqui, o roteirinho que eu tinha feito para trocar essa ideia. Queria agradecer de coração a presença de todo mundo que está aqui. Eu estou à disposição, estou aqui para ajudar vocês. Eu tenho tanto a parte dos cursos, né, como a parte da consultoria mão na massa, digamos. E é isso. Muito obrigada de verdade pela companhia hoje e até a próxima. Só para lembrar, tá rolando live aqui no canal toda segunda e quinta, tá? Se você tiver qualquer dúvida, é só me mandar. Obrigada, Rogério, você sempre acompanhando aqui. Obrigada de verdade, pessoal. Até a próxima.